Eu sei que ela não está mentindo. Posso sentir isso. Minha sensibilidade nunca me traiu. Ronaldo voltou-se para Daniel e olhou bem dentro dos olhos do filho. Diga a verdade a seu pai. Vocês dois tiveram um caso. Daniel olhou para Lúcia que, por sua vez, olhava para ele. E, ao encarar os olhos castanhos da mulher com quem passara momentos felizes, ele não conseguiu negar. Sim, pai, nós tivemos um caso, admitiu com ar cansado. Ouviu-se um ó de espanto por parte de Estela e Cirina. Ainda há pouco Daniel negava tudo e agora confessava que Lúcia não estava mentindo. Cirina interveio. O que eu disse ainda há pouco. Ela deve ser alguma bruxa poderosa que vai seduzindo um a um. Agora Daniel está caindo no feitiço dela também. Que mulher perigosa. Não, mãe, eu estou falando a verdade e me arrependo de ter negado tudo. Mantivemos um romance por mais de 6 meses. É bem provável que esse filho seja mesmo meu. Nós tivemos uma discussão hoje cedo e eu estava furioso com ela. Agora reconheço que é inútil e infantil da minha parte continuar negando. Lúcia olhava para Daniel sem saber o que dizer. Aquele que falava ali era o verdadeiro Daniel, o homem que a defendia, o homem por quem se apaixonara. Perdoe-me, Lúcia, por favor. O olhar dele parecia implorar perdão. Por um momento, ela quis esquecer-se de tudo, abraçar e beijar Daniel, porém, quando se lembrou de como ele a agredira e o que dissera sobre a criança, sentiu raiva dele e nada respondeu. Então estamos combinados. Ronaldo sorriu para Lúcia, como um pai sorri para a filha, e ela correspondeu ao sorriso. Sim, senhor. Quando devo passar por aqui? Dê-me o seu endereço que vou buscá-la. Lúcia não queria que soubessem onde estava morando, principalmente Daniel. No entanto, se recusasse a dar informações, poderia contrariar Ronaldo e tudo o que ela menos queria era perder a ajuda dele, tão bem-vinda naquela fase. Anotou o endereço num papel, agradeceu a Ronaldo e Gabriel, e despediu-se educadamente de Estela e Cirina. Tudo o que Lúcia desejava era que nada faltasse à sua filha. A menina merecia o melhor. Depois de tanto desprezo, não seria justa que o mesmo ocorresse com a criança, que não tinha culpa de nada. Lúcia sabia que, se dependesse de Daniel e dos seus familiares, à exceção de Ronaldo, sua vida seria muito complicada, ainda que ela fizesse o possível para que nada faltasse ao bebê. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Voltou a garoar. De volta à atualidade, Lúcia tentava se esquecer de seu passado, mas sempre era assim. Não conseguia conter as lembranças. Às vezes, ela tinha a impressão de que tudo acontecera algumas semanas antes e não 5 anos atrás. O tempo realmente passava depressa. Consultou o relógio na parede da cozinha. Eram 7h30. Ela estava parada ali e havia mais de 1 hora sem fazer nada, só recordando. Lembrava-se perfeitamente de quando fora ao shopping com o pai e o irmão de Daniel. Compraram um belíssimo enxoval e muitas roupinhas, a maioria cor-de-rosa. Gabriel era de poucas palavras, mas confessou a ela que gostava de olhá-la, o que a deixou totalmente sem jeito. Ronaldo sorria sempre que os via juntos. Os meses foram passando. Ronaldo, contrariando Cirina, financiara uma casa térrea para Lúcia morar. Era a mesma casa em que estava morando até hoje com a filha. Nada faltava para Lúcia, pois Ronaldo a mimava mais do que os próprios filhos. Em uma manhã de segunda-feira, ela sentiu as primeiras contrações. Ronaldo contratara uma enfermeira para ajudá-la no que fosse preciso,
e a moça rapidamente a encaminhou a uma maternidade particular, paga por Ronaldo, avisando-o de que Lúcia estava entrando em trabalho de parto. Ronaldo e Gabriel voaram para o hospital. Daniel foi informado da notícia, mas não se sentiu disposto a acompanhar de perto o nascimento da menina, pois sabia que Lúcia ficaria contrariada quando visse. Fora um pai ausente durante todos os meses de gestação e achava que não tinha muitos direitos sobre a criança. Preferia que o pai e o irmão lhe contassem os detalhes mais tarde. Lúcia nunca se esqueceu de como seu parto fora difícil. A criança estava virada de lado e foi preciso o uso de fórceps para que ela viesse ao mundo. Lúcia chorou muito, emocionada, quando viu o corpinho da bebê ser envolvido numa manta, depois de terem cortado o cordão umbilical. A criança emitira um chorinho fraco, porém logo aumentou o volume. Lúcia desejou que Daniel estivesse ali também para ver a filha vir ao mundo, mas sabia que ele não viria, pois não estava nem um pouco interessado. Mais tarde trouxeram a criança para que Lúcia a visse. Desta vez ela chorou ainda mais. Sentir e ver em seus braços o ser que carregara por 9 meses e 1 semana em seu ventre era uma emoção indescritível. A menina dormia tranquilamente. Já decidiu qual será o nome dela, mamãe? Perguntou-lhe o cirurgião responsável pelo parto. Thalita. Ela havia optado por esse nome semanas antes do nascimento e sempre o achara muito bonito. Minha filha se chamará Thalita. Na quarta-feira à tarde ela recebeu alta para deixar o hospital. Daniel não tinha aparecido. Gabriel e o pai lhe davam toda a assistência necessária. Lúcia, com a filha nos braços, pediu que Deus abençoasse Ronaldo e Gabriel. Os dois foram grandes amigos para ela nos últimos meses, e estavam presentes em todos os momentos. O verdadeiro anjo era Thalita. Nas poucas vezes em que abriu os olhos, Lúcia vira que eram azuis, como os do pai. A pele era muito clarinha, bem rosada, e a cabecinha mostrava ralos fios dourados. Indiscutivelmente era filha de Daniel. Era o retrato vivo do pai em todos os aspectos. Ronaldo sorria ao ver que tinha realmente acertado. Lúcia dissera a verdade. Ele quase chorou de emoção ao segurar a neta pela primeira vez. Sabia que Stella era estéril e jamais adotaria uma criança. Gabriel não dava mostras de querer namorar menina nenhuma, e o bondoso homem já tinha perdido as esperanças de ter um neto. Por isso não se envergonhou ao demonstrar abertamente o quanto estava feliz. Sentia por aquela criança algo especial, um amor imenso e verdadeiro. Gabriel também se emocionou muito ao pegar a sobrinha no colo. Thalita era uma joia rara. Lúcia sorria feliz ao lado dele. Quem olhasse pensaria que ele era o pai da criança, já que a menina também se parecia muito com o tio. Aparentavam ser um casal feliz e apaixonado. Cirina se recusava terminantemente a visitar a neta. Daniel, usando como pretexto as ofensas que proferira Lúcia, alegou falta de coragem para ver a filha, que soube chamar-se Thalita. Stella estava desgostosa, sentindo raiva e inveja por aquela mulher ter conseguido o que ela jamais conseguiria. Em seus momentos de solidão, Stella refletia sobre o motivo de ter nascido estéril. Porque não conseguia engravidar. Achava que esse fora o motivo de seu casamento com Daniel ter ido por água abaixo. Sabia que ele mantinha relacionamentos extraconjugais ocasionais, mas, quando conheceu Lúcia, Stella descobriu que o perdera. Soube o tempo todo que ele tinha uma amante, contudo, não queria escândalos envolvendo seu nome. E de que adiantou? Agora, o fato de seu marido ter tido uma filha com outra mulher tornara-se notícia pública. Soava até irônico, pois ela se sentia outra, a intrusa, a destruidora da felicidade de um casal. Era uma mulher rica, bonita e elegante, que só frequentava as altas rodas sociais. No entanto, isso jamais lhe traria um filho,
jamais lhe daria as armas necessárias para concorrer com Lúcia. Nunca veria um ser crescendo em seu ventre. Diziam que se tornar mãe era uma dádiva suprema. Ela, entretanto, jamais poderia experimentar esse privilégio. Após 10 dias do nascimento de Thalita, Lúcia recebeu uma visita inesperada em sua casa. Havia acabado de amamentar a filha quando bateram à porta. Pensou que certamente fosse Ronaldo ou Gabriel. Somente os dois a visitavam ultimamente. Abriu a porta e ficou imóvel ao ver Daniel parado ali, com um buquê de rosas vermelhas em uma mão e uma bolsa para bebês na outra. Ele quase sorriu ao ver a expressão de espanto que ela exibia no semblante. Era a mesma expressão com que ela o recebera quando ele chegara de surpresa ao seu quarto, na pensão de Laura. Eu tenho o costume de lhe trazer flores. Lembra-se das azaleas? Ele sorriu como um adolescente tímido. Posso entrar? Sem conseguir reagir, ela só o observava. Ele tinha alguns fios dos cabelos cacheados caídos sobre a testa, dando-lhe a aparência de um menino arrependido. Às vezes, até parecia ser mais novo do que o irmão. Desculpe-me, ela se afastou da porta para lhe dar passagem. Pode entrar. As flores são para você e os itens que estão dentro desta bolsa são para sua filha. Ele frisou bem a palavra sua. Obrigada. Lúcia queria que ele fosse embora e em voz alta perguntou. O senhor deseja mais alguma coisa, doutor? Quero que você pare de me tratar por senhor e doutor. Lamento, mas não será possível. Quero tratá-lo com a mesma formalidade que temos mantido até então. Você deve sentir muito ódio de mim, não? Aquela pergunta poderia deixar Lúcia refletindo durante horas alguns meses antes. Anteriormente teria hesitando em responder, mas agora tinha a resposta na ponta da língua. Já senti ódio, hoje garanto que não sinto mais. Nosso contato será apenas o estritamente necessário. Entendo, ele olhou ao redor. A sua casa é muito bonita e bem arrumada. Eu agradeço ao seu pai por ter me dado esse maravilhoso presente. Quisera eu poder ter dado a você algum presente também. O senhor me deu, e ele está dormindo agora. Seu presente foi 1000 vezes melhor do que esta casa. O nome dele é Thalita, não é? Meu irmão me contou. É um lindo nome. Obrigada. Algo mais? Eu poderia. Você me deixaria vê-la? Porque ele simplesmente não ia embora. Ela queria que ele sumisse de sua vida para sempre. Porém, havia um lado em seu íntimo que desejava perdoar todo o mal que ele fizera a ela. Este lado ansiava pela volta do homem apaixonado que ela conhecera, que a fizera acreditar em sonhos e num futuro em família. Agora ele pedia para conhecer Thalita. Não estava bem certa se ele teria algum direito quanto ao que estava pedindo. Pensando em algo adequado para responder, ela retrucou. É melhor não. Para quê? Se minha memória não falha, naquele dia em seu escritório, pouco antes de ter me expulsado de lá e me agredido, o senhor tinha dito que eu deveria ter abortado a menina. Se eu tivesse seguido o seu conselho, quem o senhor veria agora? Daniel abaixou a cabeça, calado. Lúcia estava certa. Ele fora um pai ausente, desde quando fora informado da gravidez. Talvez não fosse justo aparecer agora quando ela usara da coragem e da verdade para conhecer seu pai e receber ajuda dele. A pior parte já passara e Lúcia o fizera sozinha. Eles não notaram a presença de dois espíritos. Ambos eram seres que trabalhavam a serviço do bem, portanto suas vibrações eram leves, assim como se tornava o ambiente em seu entorno. Eles sugeriam ideias sobre perdão, para que Lúcia tentasse se livrar daquela mácula que a impedia de ser totalmente feliz. Não alimente o ódio, minha filha, pediu um deles. Isso só adia o seu sucesso interior.
ninguém consegue ser totalmente feliz alimentando mágoas por outras pessoas. Todos acreditam que perdoar é se render, entregar os pontos. Pois o perdão é totalmente o oposto. Perdoar é mostrar superação, sabedoria e amor a nós mesmos. O perdão é sinônimo de libertação. Daniel é o pai da sua filha, interveio o segundo espírito. Por mais que tente, você não tem meios de mudar essa situação, portanto, terá que se acostumar a ela. Qual imagem fará desse homem para Talita, quando ela estiver maior? Apresentará um pai decente, ainda que ele não tenha agido assim com você, ou incitará o ódio e a revolta na criança, para que ela compartilhe dos mesmos sentimentos que você ainda nutre e talvez ainda manterá daqui a alguns anos. As mensagens telepáticas eram interpretadas por Lúcia como sugestões de sua consciência. Você não está errada, Lúcia, manifestou-se Daniel, após contemplá-la em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo precioso que permitira perder. Foi por isso que eu disse sua filha, pois não posso me considerar o pai dela. Nunca vou ser um pai de verdade e acho que não estou preparado para isso, mesmo que minha esposa não fosse estéril. Talita só pertence a você, ele recuou alguns passos de ré, na direção da porta de saída. Só sei que, para mim, não vai adiantar lamentar sobre o leite derramado. Naquele momento a camada de gelo que cobriu o coração de Lúcia começou a derreter. Por mais que tivesse estreitado os laços de amizade com Ronaldo e com Gabriel, nenhum deles lhe contara que Stella não podia ter filhos. Aquilo era algo que ela jamais imaginaria. Perdoe-me, Daniel, em uma próxima vez prometo deixá-lo conhecer Talita. Ele sorriu em agradecimento e se retirou. Quando ouviu o ronco do motor do carro dele se afastando, ela desabou sobre o sofá, o rosto molhado de lágrimas. Era um pranto provocado pelos sentimentos que ela ainda mantinha por ele. Não podia negar que o amava. Mesmo que jamais pudesse perdoar-lhe, ela ainda era apaixonada por ele, quase como no primeiro dia. Todavia, não podia demonstrar seus sentimentos para ele. Jamais confessaria a verdade, pois não queria voltar a se relacionar com ele nunca mais, principalmente depois de saber que ele era um homem comprometido. Lúcia, de volta aos dias atuais, fechou os olhos. Lembrava-se desse dia como se fosse ontem. Daniel parecera muito arrependido e ela não lhe perdoara. Talvez nunca o fizesse, mesmo que o amasse em segredo. Por vários dias tudo seguira em paz. Gabriel a visitava com frequência e eles conversavam bastante. Em uma dessas ocasiões, ele afirmou ter conhecido uma teoria que ensinava uma nova maneira de compreender o funcionamento da vida e da morte, além de orientar de forma clara e objetiva sobre a importância do perdão, do amor e da felicidade. Contou ainda que estava aprendendo mais sobre a espiritualidade, quebrando todos os misticismos e as falsas verdades que a cercam. Gostei muito, Lúcia. As palestras a que assisti, além de comoventes, sempre me levaram a refletir e questionar sobre muitas coisas. Elas responderam a todas as minhas perguntas com palavras diretas e precisas. Como se chama essa religião? Lúcia estava interessada. Não é bem uma religião. Alice trabalha pelo bem do próximo, mas ninguém tenta doutrinar ou converter ninguém. Trata-se de uma casa espírita na qual me sinto muito bem. Espiritismo. Curiosidade e receio se mesclaram na expressão que Lúcia exibiu. Meus pais foram católicos fervorosos e torciam o nariz quando ouviam falar disso. Diziam que era atraso de vida. Gabriel sorriu, o que fez Lúcia se lembrar do sorriso do irmão dele. Às vezes, eles pareciam ser irmãos gêmeos. Com todo o respeito, minha querida, penso que somos nós mesmos que atrasamos a nossa vida. Muitas vezes deixamos de tomar algumas atitudes que nos faria modificar totalmente nossa maneira de agir e ser, por medo,
ignorância ou receio de comentários alheios. Ninguém dá ouvido à voz do coração. Pode até ser verdade, mas tenho minhas dúvidas. Nunca me imaginei entrando em um centro espírita. Esse negócio de comunicação com pessoas que já morreram me causa arrepios. Gabriel tornou a sorrir. Um dia todos nós morreremos. Esta é a ordem natural das coisas. Passaremos a viver como espíritos, mas ainda seremos os mesmos, com as mesmas manias, os mesmos sentimentos, etc. Por que se arrepiar diante de algo tão belo como a sobrevivência após a morte do corpo? Quando Lúcia ia responder, Thalita começou a chorar. Ela foi atender a filha no quarto e instantes depois retornou com a criança no colo. A menina sugava seu seio com vontade. Aquela pareceu ser uma das cenas mais bonitas que Gabriel já presenciara em toda a sua vida. Falando assim, parece muito bonito, mas meus pais diziam que em centros espíritas as pessoas invocam o diabo. Ora, Lúcia, isso é preconceito. O espiritismo não é uma seita satânica. Eu não disse isso. Eu sei que não, só quero que fique bem claro. É um lugar maravilhoso, dirigido por uma senhora muito bondosa. Você deveria ir até lá um dia e assistir a uma palestra. Não sei. Quanto paga? Ele alisou os fios dourados na cabecinha de Thalita, sem deixar de sorrir. É claro que não paga nada. Onde já se viu cobrar para falar de coisas boas? Lúcia notava que Gabriel estava muito animado. Sabia que o rapaz era inteligente e não se deixaria envolver por tolices ou fantasias. Está bem. Quando será a próxima palestra? Domingo à noite. Às 19 horas. Eu passo aqui para buscá-la de carro, pode ser? Pode, mas vou avisar que, se algo me assustar, saio correndo e o deixo para trás. Não se preocupe. Ele garantiu com uma risada descontraída. Nada vai assustá-lo e você vai até desejar voltar. Está certo. Então fica combinado para o próximo domingo. Gabriel se despediu e Lúcia colocou Thalita de volta no berço. A menina voltou a dormir. Mal havia completado 5 minutos da saída de Gabriel quando tocaram a campainha. Aposto que você esqueceu alguma coisa, ela comentou, abrindo a porta sem ao menos perguntar quem era. Havia um homem imenso, obviamente o motorista ou segurança particular de Cirina, parado atrás das costas dela. A mãe de Daniel, sem pedir licença, adentrou o recinto dizendo ao acompanhante que o esperasse próximo à porta caso fosse precisar dele. Atirou a bolsa no sofá. Fitou Lúcia com pouco caso, olhou ao redor e tornou a observá-la. Onde está a minha neta? Perguntou a queima-roupa. Por que quer saber? Não tenho que lhe dar satisfações. Quero ver minha neta. Por quê? Insistiu Lúcia, cruzando os braços. Acho que você deve ser surda. Não me ouviu dizer que não lhe devo satisfações? Ela gesticulava os braços e fazia barulho com as joias que usava. Mostre-me a minha neta. Quero saber onde ela está. Ou vai me proibir de vê-la como fez com Daniel dias atrás? Então ele lhe contara. Eles formavam uma dupla perfeita. E pensar que um dia Lúcia desejou conhecer aquela mulher. Não o proibi de vê-la. É que naquele dia ela estava dormindo e eu não queria que acordasse. Ora, essa é boa, negar ao pai o direito de ver a própria filha. Se estou bem lembrada, dona Cirina, a senhora disse certa vez que minha filha era uma bastarda, não foi? Lúcia descruzou os braços e colocou uma mão na cintura. Porque então eu deveria mostrá-la a Daniel se ela não tem pai. O ódio tingiu de vermelho o rosto maquiado de Cirina e ela teve que fazer um grande esforço para não enfiar a mão naquela mulherzinha metida, atrevida e ousada.
pois dê graças a Deus por Ronaldo ter acreditado em você. Aliás, não me lembro de você ter feito o exame de DNA para comprovar se Thalita é mesmo minha neta. O seu Ronaldo já acreditou e para mim basta a opinião dele. Devo muito a ele e ao Gabriel. Eles me estenderam a mão quando eu mais precisei. Você é uma abusada que contou com a sorte. Mas essa boa vida não vai durar a vida inteira. Ainda vou convencer Ronaldo a reverter essa situação. Agora quero que me mostre a minha neta. Lúcia estava com a paciência a ponto de se esgotar. O que aquela mulher pensava? Primeiro a desprezar e agora aparecia cobrando direitos. Antes de qualquer coisa, a senhora precisa se acalmar. Está me chamando de histérica. Cirina deu um grito tão alto que Thalita logo começou a chorar. Lúcia precisou ir até o quarto e trazer a pequena no colo, sacudindo-a para que ela se acalmasse. Viu o que a senhora fez? Assustou a minha filha. Cirina, na verdade, não estava interessada em ver o rostinho de Thalita. O que na verdade queria era tentar assustar a mãe dela e trouxeram uma carta na manga para isso. Essa casa não está limpa para manter uma criança. Ela baixou o olhar para o piso e analisou a conservação das paredes. É que eu sempre esqueço o nível de sua origem. Lucy ignorou o comentário preconceituoso, pois tentava acalmar Thalita, que não parava de chorar devido ao som estridente da voz da visitante. Acho que o melhor lugar para cuidar de um recém-nascido é em minha casa, disparou Cirina, de repente. Arregalando os olhos, Lúcia fitou, sabendo que estava empalidecendo. Não entendeu de imediato o que ela quisera dizer com aquela frase. A senhora poderia se explicar melhor? Você é esperta. Não perca tempo tentando colocar barreiras para que Daniel não conheça a própria filha. O nome dela é Thalita, certo? É, sim, balbuciou Lúcia. Que nome horrível para uma criança. Deus me livre. Cirina estudou o efeito de sua ameaça pela expressão de Lucy e continuou. Se formos aos tribunais, você perderá a guarda sobre ela. Ganha pouco e não tem condições de sustentar nem a si própria, quanto mais a uma criança. A preferência pela guarda sempre é da mãe, mas o seu caso vai ser diferente. Tenho todos os recursos para que a menina venha para minha família. Os lábios dela se repuxaram num sorriso sarcástico. E então, minha flor? Ainda vai tentar se opor a mim ou ao meu filho? Lúcia estava quase chorando. Daniel era advogado e, se quisesse, realmente tiraria Thalita de seus braços. Ela nem queria pensar na possibilidade de uma disputa judicial pela guarda de Thalita. Ficar sem sua filha seria como ficar sem respirar e tão doloroso quanto ter um membro do corpo arrancado à faca. Perdoe-me, dona Cirina, por favor, não tente tirar Thalita de mim. Eu não sobreviveria. Cirina sorriu satisfeita, sem responder. Até que não seria difícil manejar Lúcia. Ela era bem tola, na verdade. Quando olhou para o rostinho da neta, viu ali a própria face de Daniel quando bebê. Sem a menor sombra de dúvida, Thalita era filha dele. No entanto, ela seria mais esperta do que Lúcia. Enquanto pudesse, faria chantagem emocional com aquela ingênua criatura, o que a manteria na palma de sua mão. Em nenhum momento Cirina segurou a neta no colo. Apenas a observava com o canto dos olhos. Não queria se envolver afetivamente com a menina, muito menos com a mãe dela. Apanhou a bolsa que julgara sobre o sofá e voltou-se para a porta de saída. Lúcia, paralisada, não sabia como reagir. Cirina não se despediu ao sair. Só depois de alguns segundos após a partida da imponente mulher, Lúcia, com Thalita no colo, sussurrou-lhe. Ninguém vai separá-la da mamãe, eu juro. Não vou permitir que tome você de mim, meu amor,
prometo que não vou. As lágrimas transbordavam dos olhos dela e escorriam livremente por seu rosto. Acreditara que ninguém mais teria recursos ou meios para ofendê-la ou acuá-la, porém Cirina fora mais forte. Lúcia sabia que, perante os tribunais, suas chances de ficar com Thalita eram remotas. Contar com a sorte não seria suficiente ou adequado. Ela sabia que, mais do que nunca, precisaria confiar na vida e pedir a Deus que não permitisse que outras pessoas tirassem Thalita de seus braços. Capítulo 9. Um ruído no quarto de Thalita tirou Lúcia de suas divagações do passado. A menina finalmente tinha despertado e ela, envolvida em suas recordações, não preparara o café da manhã. Thalita adorava leite com achocolatado e torradas. Aos 5 anos, aparentava sua idade somente pelo tamanho físico, porque mentalmente ela era muito desenvolvida para uma criança de sua faixa etária. Sempre com as melhores notas em seus trabalhos escolares, Thalita era a companheira de Lúcia. Uma era a metade da outra e juntas formavam um todo. Amavam-se de uma maneira pura, um amor materno, um amor que não conhecia fronteiras. O coração dela se apertou ao pensar no medo que passara quando Cirina ameaçara tomar a menina perante o juiz. Em contrapartida, sorriu ao se lembrar da visita com Gabriel à casa espírita que ele estava frequentando. Assistiu a uma belíssima palestra que a tocou no fundo do coração e a levou às lágrimas. Tomou um passo que a fez sentir-se mais leve, como se um fardo de 100 quilos fosse retirado de cima de suas costas. Ela fizera um julgamento premeditado e errôneo sobre a espiritualidade. Até então, assuntos relacionados ao mundo espiritual, para ela, eram interpretados como eventos assustadores e perigosos, semelhantes aos exibidos pelos filmes de terror do gênero. O que descobrira lá, entretanto, nada mais era do que sugestões e indicações de diversos caminhos que levavam cada pessoa a perceber que temos um antes e um depois, e a importância de trabalhar o presente para ter uma vida mais feliz no futuro. A partir dessa primeira visita e da boa impressão com que saiu de lá, Lúcia passou a frequentar a casa quinzenalmente, sempre acompanhada por Gabriel. Levava Thalita e a deixava em uma escola, sob a responsabilidade de cuidadoras e de pedagogas, no próprio local. Ela gostava do que aprendia e se interessava pelo tema cada vez mais. Gabriel era uma companhia extremamente agradável. Ela se sentia muito bem ao lado dele. Porém, ao contrário do que acontecera com o irmão dele, Gabriel não mexia com seus sentimentos, amorosamente falando. Ela o via como o irmão que jamais tivera. Confiando nele, contou sobre a visita de Cirina e suas ameaças. Ele a tranquilizou, dizendo que ela não perderia Thalita. Garantiu que Daniel não faria nada a esse respeito, e sua mãe, sem o consentimento dele, não teria força alguma. Gabriel ainda prometeu que, se a mãe voltasse a incomodá-la, ele contaria a Ronaldo. Lúcia ficou mais sossegada, principalmente pelo fato de não voltar a receber visitas de Cirina nem de Daniel nos dias seguintes. Lúcia saía para passear com Thalita, mas ela chorava, pois queria ficar no colo e não no carrinho. Sorrindo, ela fazia a vontade da filha. Desde bebê, Thalita já demonstrava uma inteligência fora do normal. Reconhecia a voz de Gabriel à distância e chorava para que o tio a pegasse. Não ficava quieta para mamar no seio da mãe quando tinha visita em casa. Era como ela se sentisse envergonhada de fazer aquilo diante dos outros, o que divertia a Lúcia. Os grandes olhos azuis, herança do pai, pareciam querer abarcar tudo o que ocorria à sua volta. Thalita era extremamente curiosa e, com apenas um mês de vida, parecia saber como agir para satisfazer seus próprios desejos. Ela puxava os cabelos de Gabriel. Apertava as mãozinhas no seio de Lúcia quando não queria mais mamar. Era realmente um anjinho vindo de algum lugar especial diretamente para ela. Daniel reapareceu para uma nova visita um mês depois de ter passado por ali pela primeira vez.
Lúcia sabia que isso aconteceria, cedo ou tarde. Ele segurava um buquê de gardênias, brancas e perfumadas. Nos lábios, um sorriso despreocupado e amável. Como está, Lúcia? Eu posso entrar? Pode entrar, sim. Ela fez um gesto para o interior da casa, enquanto ele passava. Achou que valeria a pena acrescentar. Não é do meu feitio expulsar as pessoas dos lugares. Daniel fingiu não entender a indireta. Thalita está dormindo. Não estava até o momento em que vim abrir a porta. Quer vê-la? Lúcia demonstrava gentileza e Daniel se perguntou se sua mãe a ameaçara de alguma forma. Cirina não fizera nenhum comentário a respeito de alguma visita a Lúcia, mas Daniel estava desconfiado, pois ela parecia muito mais serena e compreensiva desta vez. De qualquer forma, poderia conhecer sua filha, a criança que ele mesmo renegara um dia. Sim, gostaria muito de vê-la. Trouxe isto aqui para ela. Ele lhe estendeu um brinquedinho colorido, desses que são amarrados em cima do berço para distrair o bebê. Ela ainda é muito nova para isso, né? Lúcia fez que não com a cabeça, avaliando o brinquedo nas mãos. Eu tenho certeza de que Thalita vai adorá-lo. Venha, é por aqui. Daniel a seguiu por um pequeno corredor até chegar a um quarto todo enfeitado de cor de rosa. A criança estava mexendo os bracinhos no berço e arrulhando palavras no idioma dos bebês. Ele parou e a observou à distância. Parecia estar com medo de aproximar-se do berço. Lúcia quase sentiu pena dele, mas ficou calada. Reunindo coragem, ele finalmente chegou mais perto, olhou para o rostinho meigo e rosado da filha, e pegou-a no colo, sem muito jeito. Lúcia sorriu sem que ele percebesse. Os olhos da menina fixaram-se nos do pai. Era como uma apresentação, enquanto um perscrutava o rosto do outro. Thalita parecia entender que ele era um estranho, embora fosse parecidíssimo com seu tio. Daniel fazia caretas e brincava com ela. Lúcia, segurando o brinquedo que lhe trouxera, acompanhava a cena enquanto se questionava sobre os motivos que os impediram de ficar juntos e formarem uma verdadeira família. Seria tão bom se Daniel estivesse ali com elas definitivamente, se ele fosse o rapaz atencioso, gentil e amoroso que ela havia conhecido. Vendo-o segurar a filha no colo, Lúcia desejou poder abraçá-los e congelar o tempo em seguida. Daniel virou o rosto para Lúcia, sorrindo. Ela é muito esperta, além de linda. É a sua cara. De forma alguma. Veja a cor dos cabelos e dos olhos, o formato do nariz e da boca. Não tem nada de mim aí, não, devolveu Lúcia, sendo educada e sincera. Daniel não concordou, argumentando. Não é verdade. Ela pode até ter puxado a cor dos meus olhos e os cabelos, mas a expressão do olhar é toda sua. Você é que não notou. Ele se aproximou de Lúcia, conversando com a filha, e estendeu os braços para que ela pudesse segurá-la. Pega. Você não sabe como fiquei feliz de poder tocá-la, de sentir sua pele macia. Ela é linda como a mãe. Lúcia ruborizou, sem saber se aquele elogio fora espontâneo ou proposital. Colocou Thalita no berço e voltou-se para ele. Quando quiser voltar a vê-la, fique à vontade. Minha mãe esteve aqui? Perguntou Daniel, de repente. Ela fez alguma ameaça a você? Sim, porque da primeira vez que vim aqui você não me permitiu vê-lo e hoje onde está se comportando de uma maneira totalmente diferente. Não entendo. Lembre-se de que prometi deixá-lo conhecer Thalita quando retornasse. Então minha mãe não esteve aqui mesmo, não é? Lúcia não sabia se deveria contar. Talvez Daniel acabasse gostando da ideia e decidisse brigar nos tribunais pela filha. Todavia, ele poderia se colocar contra Cirina, ficando do lado de Lúcia, embora isso não parecesse muito provável.
Ela nunca esteve aqui, negou. Não está interessada na neta. É que, se bem conheço minha mãe, ela seria capaz de ameaçar tirar a menina de você. Ela estremeceu, ficando branca como as paredes de sua sala. Se ele já estava pensando no assunto, não adiantava nada manter segredo. Assustada, ela sentiu os olhos rasos d'água e praticamente implorou. Por favor, Daniel, não faça isso comigo. Sei que o senhor, como advogado e com boa situação financeira, conseguirá facilmente tirá-la de mim. Mas eu suplico, não faça isso. Se sente alguma coisa por sua filha, deixa comigo, pelo que lhe for mais sagrado. Ela tremia muito, pois estava à beira de um total descontrole. Ele olhou hesitante, por fim decidiu tocar o rosto dela de leve. Foi um toque tão suave que ela mal sentiu. Acalme-se, Lúcia, por favor. É que, se o senhor tirá-la de mim, não vou suportar. Já tive perdas demais em minha vida e não aguentaria viver sem Thalita. Tenha piedade. Não há necessidade de fazer tanto drama. Quem disse que vou tentar tirá-la de você? Foi minha mãe. Ela esteve aqui, não foi? Lúcia só conseguiu assentir com a cabeça. Daniel levantou-lhe o queixo e encarou-a nos olhos molhados de lágrimas. Quase não resistiu à vontade de beijá-la, de poder consolá-la. Tudo o que pôde fazer foi envolvê-la nos braços. Lúcia se deixou ficar ali, nos braços do homem que amou e ainda amava. Ela também desejava poder esquecer todo o passado e ser feliz com ele, porém ambos sabiam que seria impossível. Diversos fatores formavam um abismo largo e profundo entre eles. Eu nunca cometeria esse ato de maldade. Já fiz coisas terríveis com você, jamais vou me perdoar e acredito que você também não. Sei que Thalita é toda sua. Eu não contribuí em nada aí, a não ser. Na parte principal, ele asseverou de forma quase tímida, o que a fez rir, apesar das lágrimas. Promete que nunca tentará levá-la? Prometo. E esqueça as besteiras que minha mãe falou. Se ela voltar, pode dizer que você reatou comigo. O quê? Lúcia fez a cara de espanto de que Daniel tanto gostava. Do que está falando? Calma, só falei para descontrair. Daniel sorriu como um menino. Sei que isso não vai mais acontecer. Eles se fitavam atentamente até que uma faísca cintilou naquela troca de olhares. Por um longo tempo, esqueceram-se de Thalita no berço, de Stella ou de Cirina, das ofensas de Daniel, das discussões anteriores. Naquele momento era como se o mundo tivesse deixado de existir. Inevitavelmente seus lábios se atraíram, e um longo e apaixonado beijo foi trocado. Tudo parecia ser novo e, ao mesmo tempo, muito familiar. Cada um, em sua urgência, apenas queria experimentar outra vez o sabor dos lábios do outro. Enquanto se beijavam, Daniel se arrependeu mais uma vez pela maneira com que tratara Lúcia. Ele tivera uma joia preciosa nas mãos e não se dera conta. Reconheceu que estava tão apaixonado quanto no primeiro dia. Algo naquela mulher o atraía com a força e o magnetismo de um ímã. E ela, envolvida por aqueles braços fortes, somente conseguia desejar que ele confessasse que amava. Se isso acontecesse, sua vida se tornaria mágica. O choro de Thalita rompeu a emoção do momento, e Lúcia pareceu voltar de um encantamento, separando-se de Daniel. Não sei o que houve. Desculpe-me, balbuciou ela, completamente aturdida. Não vai mais acontecer. Por que não? Daniel tentou beijá-la de novo, mas Lúcia se afastou e pegou a filha no colo para que ela parasse de chorar. Qual é o problema? Não foi o nosso primeiro beijo. Mas é como se fosse. Nosso relacionamento será baseado apenas nos cuidados com Thalita.
Não pode haver nada além disso. O senhor é casado, sua esposa me pareceu ser bem ciumenta, e eu quero dedicar o resto da minha vida a Thalita, à sua educação, ao seu bem-estar. Tivemos nossa chance, mas sabemos que não deu certo. Podemos ser amigos, pelo menos eu acho que podemos. Está certo, não vou insistir. Daniel beijou a filha, sorriu para Lúcia e saiu para a rua. Ela suspirou fundo, deu de mamar à menina e procurou esquecer-se do beijo. Ainda sentia o gosto dos lábios do homem que, além de ser o pai de sua filha, era também o homem que ela amara e ainda amava. Lúcia pediu a Deus para esquecê-lo e que aquele sentimento que revolvia toda a estrutura do seu ser fosse substituído por algo cálido e terno, como uma amizade fraternal. Precisava se preparar, pois, logo mais à noite, Gabriel iria buscá-la para a palestra do dia na casa de estudos espirituais. Ela estava adorando frequentá-la. Gabriel ficara de apresentá-la à dirigente do local, pois Lúcia não tivera a oportunidade de vê-la ainda. A mulher era muito ocupada, sempre ajudando no atendimento a diversas pessoas que iam à procura de tratamento espiritual, ou organizando eventos, como as feiras beneficentes, que agradavam a todos. Lúcia sabia também que o tema da palestra naquele dia, como já lhe fora dito em sua visita anterior, seria o amor. Ela não tinha uma opinião formada sobre o amor, não sabia ao certo se ele causava alegrias ou tristezas, pois sofrera uma grande decepção amorosa com Daniel. No entanto, descobrira outras maneiras de amar, principalmente após o nascimento da filha. Gabriel a presenteara com alguns romances espiritualistas, de fácil entendimento, recheado de ensinamentos, que ela lia em poucos dias. Com aquele farto conteúdo, ela já estava reavaliando alguns conceitos, pois começava a perceber que a vida era muito mais do que aquilo que ela conhecia. Quando o som da campainha ecoou pela casa, ela sorriu. Olhou-se no espelho e ajeitou melhor os longos cabelos castanhos. Não queria ficar bonita para Gabriel. Vinha percebendo que o simples gesto de se arrumar melhor, que estava longe de ser simples vaidade, fazia com que ela se sentisse mais disposta e feliz. Tinha que cuidar mais de si mesma, pois, se não o fizesse, quem faria? Porém, seu sorriso esfriou quando abriu a porta e não viu o rosto do amigo. Cirine e Estela, ambas impassíveis, estudaram-na por alguns instantes. O motorista que as trouxera, tão grande quanto um cavalo de tração, aguardava próximo ao automóvel. Viria correndo se Cirine o chamasse, em caso de alguma emergência. Surpresa com a visita, querida? Debochou Cirine espiando o interior da casa. Talvez não, considerando que a minha casa é mais visitada que uma igreja. Lúcia estendeu o braço e apoiou a mão no batente na porta. Cirine e Estela notaram que Lúcia não ia permitir que elas entrassem. Por que está segurando a porta, minha flor? Irônica, Cirina prosseguiu. Está fazendo alguma coisa ilícita? Há algo que você esteja escondendo ou não possamos saber? Mais ilícito do que arrumar filho com o marido de outra mulher, Cirina. Ajuntou Estela. Creio que seja impossível. Não vou dar satisfações a nenhuma de vocês duas, avisou Lúcia. Não ia permitir que humilhassem de novo, na porta de sua casa. Já vi que hoje você está nervosa. Cirina soltou uma risadinha de escárnio. Com certeza deve estar com algum homem aí dentro. Acha que é correto fazer sexo perto da minha neta? Lúcia corou, ao mesmo tempo em que ficava furiosa. Ou Cirina era louca, o que não parecia ser o caso, ou conseguia ultrapassar todas as fronteiras da crueldade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A senhora não me conhece, Dona Cirina, portanto, não faça um julgamento errado a meu respeito. Eu honro o meu teto e a imagem da minha filha. Mesmo que eu quisesse manter relações com alguém, não faria isso no mesmo espaço em que Thalita estivesse.
Acho que sei por que você está na defensiva. Estela estava preocupada, embora não quisesse demonstrar. Imaginou se Daniel estaria lá dentro. Meu marido está aí? Ou seria o irmão dele? Afinal, como os dois são tão parecidos, você poderia trocar um pelo outro sem nem perceber. Lúcia mais uma vez sentiu o rosto queimar. Você não se envergonha de ter tido um caso com o meu marido? Continuou Estela. Não se envergonha de ser a outra, de ser uma reles amante. Não se envergonha de tratar essa sua filha como se ela fosse fruto de algum amor? O nascimento dessa menina foi pura questão de sorte, algo como uma experiência genética, dessas que envolvem ratos, cães e outras cobaias. O sangue de Lúcia ficou tão quente quanto lava de vulcão. Mal se deu conta quando esticou o braço e estalou um tapa no rosto de Estela. Cirina, assustada com aquela reação agressiva, recuou. O motorista, vendo a movimentação na porta, pensou se deveria intervir. Estela, que não esperava pela possibilidade de ser esbofeteada, ficou muda. Nunca mais ouse criticar minha filha. Lúcia estava vermelha e irada. Isso serve para a senhora também, olhou para Cirina. Quanto a me envergonhar do que fiz, eu só me envergonho por ter sido enganada por Daniel, por ter sido tola e não ter percebido nada, porque, se soubesse que ele era casado com... Ela pensou em usar um nome pejorativo, mas não queria perder ainda mais os bons modos. Se eu soubesse que ele era casado, nunca teria me envolvido. As visitantes estavam pálidas, ouvindo Lúcia esbravejar. Ela ainda não tinha terminado. Eu não me considero a outra porque nós não somos amantes e nunca concordaria em ser. Seria algo muito vulgar, tão vulgar quanto vir importunar as pessoas em suas casas, como se não tivessem mais nada a fazer. Vocês duas é que deveriam se envergonhar por terem vindo aqui para falar um monte de bobagens. Agora, façam o favor de irem embora, ou telefonarei para a polícia e as denunciarei por estarem incomodando a mim e a minha filha. Cirina e Estela estavam assustadas com aquela reação violenta de Lúcia. Na vez anterior em que Cirina estivera lá, conseguira deixá-la intimidada diante de suas ameaças. O que será que dera errado agora? Procurando defender-se com as mesmas armas, ela retrucou. Como você é atrevida? Cirina falava mantendo certa distância, pois não duvidava de que Lúcia fosse capaz de agredi-la também. Como se atreve a tocar essas mãos asquerosas na minha nora? Indicou Estela. Você vai responder por isso, e sabe como? Vou abrir um processo sobre a guarda de Thalita e você perderá a menina. Isso era o que Lúcia mais temia, mas se lembrou das palavras de Daniel para que não se preocupasse. Lúcia pediu a Deus que, ao menos naquele momento, ele tivesse falado a verdade. Confiante, respondeu para a mulher que quis conhecer um dia. Quando eu for à polícia acusá-las de estarem me incomodando, também as denunciarei por chantagem. Coitada. Você acha mesmo que pode com a gente? Olha sua condição, minha filha, você não tem nem onde cair morta, ofendeu Cirina. Lúcia ia responder quando viu um automóvel encostando, e as três reconheceram ser o carro de Gabriel. Ele viera buscá-la para irem assistir à palestra, embora Lúcia tivesse perdido todo o ânimo de ir. Com uma visita daquelas, quem não desanimaria? As duas mulheres eram extremamente cansativas. Gabriel aproximou-se com um casal que trouxera. Lúcia não conhecia o homem, mas a mulher era uma das recepcionistas que trabalhava com ela. Cirina, fitando Gabriel com olhar reprovador, perguntou. O que você está fazendo aqui uma hora dessas? Não sabia que tinha um costume de visitar essa mulher. Em primeiro lugar, não entendo o espanto com o horário. Ainda não são 6 horas da tarde. E depois, não sabia que era proibido visitar minha sobrinha.
se a sua intenção realmente for visitar a criança. Cirina deixou a frase inacabada. E se não fosse? Desafiou Gabriel. Qual seria o problema? Cirina mudou de assunto. Não apresenta seus amigos. Gabriel apresentou-os como Suzette e seu marido Roberto. Suzette cumprimentou Lúcia com um beijo no rosto e sorriu. Desde que saí da empresa, ela deixara o serviço ao se casar com Roberto e estava vivendo uma vida de plena alegria. Sinto saudade de você. Vim conhecer a sua filha. Não sabia que você conhecia Gabriel. Que coincidência, né? Gabi, você nunca me contou que Suzette era sua amiga. Lúcia sorriu e Cirina olhou furiosamente para ela devido ao modo carinhoso como ela tinha chamado seu filho. Esse mundo é pequeno mesmo. Como é que eu ia saber que vocês se conheciam? Eu ia apresentá-las hoje. Lúcia cumprimentou Roberto, pois ela não o conhecia. O rapaz parecia ser muito simpático e era bastante sorridente. O tema da preleção de hoje, lá na casa, será bastante interessante. Interveio Suzette. Acho que o Gabriel já tinha falado com você, Lúcia, mas não sabia que também era espírita. Será que eu ouvi direito? Cirina colocou a mão em concha atrás da orelha. Do que vocês estão falando? Gabriel, eu quero que me explique as palavras dessa moça. Gabriel não pretendia, por enquanto, revelar à mãe que estava frequentando um local voltado para o estudo e o desenvolvimento espiritual, pois tinha certeza de que ela iria se manifestar contra e armar um escândalo. Ronaldo já sabia e até dera a palavra de que acompanharia o filho para assistir a alguma palestra. Sabia que o Cirina criticava qualquer crença, religião, ou formas de pensamento que não se ajustassem aos ideais do catolicismo, embora nem de longe ela fosse uma católica convicta, já que havia mais de 2 anos que não colocava os pés em uma igreja. Ele precisaria de um momento oportuno para lhe explicar alguns conceitos básicos sobre o espiritismo e certamente não seria ali, no meio da rua, diante da casa de Lúcia. Resignado, ele confessou. Nós estamos frequentando uma casa espírita, sim. Meu Jesus, esse mundo está perdido. Num gesto teatral, Cirina levou a mão à testa como se a cabeça doesse muito. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Um filho meu envolvido com esses assuntos. Gabriel olhou para o casal, que estava assustado diante da cena em que Cirina fazia. Por fim, ele olhou para Lúcia. Ela mantinha um leve sorriso nos lábios, morrendo de vontade de rir do dramalhão que Cirina estava fazendo. Já Estela permanecia parada, olhando fixamente os rostos das pessoas. O tapa que levou de Lúcia pareceu ter tido o efeito de tirar-lhe o dom da fala. A senhora está fazendo uma interpretação errada, mãe. Redarguiu Gabriel, pedindo paciência aos céus. Muitas pessoas mudaram e continuam mudando a maneira de pensar e de agir sobre a vida, seja física ou espiritual. Já se foi o tempo em que os centros espíritas eram vistos como locais para a prática de sacrifícios ou trabalhos doentios. Embora isso ainda exista, os centros que trabalham com seriedade, sejam kardecistas, umbandistas, ou simplesmente espiritualistas, jamais realizam essas práticas. Tudo está voltado para o amor, para coisas boas que possam. Coisas boas? Interrompeu Cirina. Se ensinassem coisas boas, não seria tudo tão escondido. Quem disse que é escondido? É aberto ao público como qualquer templo religioso. Não há nada a esconder. Tudo é feito às claras, diante de quem quiser ver e aprender. Você também lida com isso. Ela se voltou para Lúcia. A moça sorriu sem responder. Até poucos minutos atrás, sentia raiva de Cirina e perdera o controle, agredindo Estela, mas agora já estava mais calma. Olhou para Cirina e, pela primeira vez, sentiu pena em vez de cólera ou indignação.
e achava que Stella era ainda mais digna de compaixão, pois simplesmente permanecia parada ali, muda e sem reação, como um figurante em uma novela. A discussão seguiu por mais alguns minutos e foi concluída quando Stella finalmente soltou a voz, alegando que se sentia indisposta e gostaria de ir embora. Cirina, apesar de contrariada, obedeceu e avisou a Gabriel que aquela conversa não se encerrara ali. Gabriel insistiu em saber qual era a razão de Cirina e Stella terem ido à casa de Lúcia. Esta, por sua vez, preferiu não revelar a verdade. Não achava justo colocar mãe e filho um contra o outro. Também se manteria calada quanto à bofetada que derem a Stella. Tinha certeza de que a esposa de Daniel não faria menção ao assunto, nem mesmo ao marido. O centro de estudos espirituais estava mais lotado do que nunca. A palestra foi belíssima e mais uma vez Lúcia se emocionou. O expositor da noite teceu alguns comentários sobre a importância de não confundir amor com apego. Foi uma noite inesquecível. O tempo seguiu tranquilamente. Daniel visitava a filha de vez em quando. Nunca mais tentou outro contato mais íntimo com Lúcia, embora ambos ainda guardassem, em suas memórias, cenas frescas do último beijo que haviam trocado. Agora, eles só conversavam sobre Thalita e outras amenidades. As visitas de Gabriel também se tornaram mais frequentes. Ronaldo já não vinha visitar a neta com assiduidade, pois não se sentia muito bem de saúde. Conforme Lúcia previra, Cirina e Stella nada comentaram sobre o ocorrido naquela tarde. Sabiam que seria pior para ambas. Cirina também não voltara a fazer qualquer tipo de ameaça a respeito da guarda da criança. Todas as noites, antes de dormir, Lúcia agradecia a Deus por ter permitido que Thalita nascesse. Se necessário, daria própria vida pela da filha e faria o que estivesse em seu alcance para que a menina tivesse um futuro digno. Ela pedia a Deus que lhe permitisse viver ao menos até que Thalita já estivesse adulta o suficiente para cuidar da própria vida. Achava que seu papel dali para frente seria fazer o melhor como mãe, trabalhando pela felicidade da filha e de si mesma. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. Passaram-se quase 2 anos desde o ocorrido. Nesse período algumas coisas importantes aconteceram. Gabriel, depois de tanta insistência da mãe, mesmo gostando de frequentar a casa espírita, decidiu suspender suas visitas para agradar Cirina. Sua decisão causou espanto nos companheiros e amigos, entre eles, Lúcia. Até então ela tivera a impressão de que Gabriel era um homem de opinião, incapaz de dar ouvidos às sugestões alheias negativas, principalmente por estar sempre repetindo que os primeiros desejos a serem conquistados são aqueles que partem do interior da alma. Como Ronaldo adoecia cada vez mais, sua palavra já não causava tanto temor a Cirina, que muitas vezes chegou até mesmo a passar por cima de suas decisões para fazer suas próprias vontades. Por isso, quando ela proibiu terminantemente Gabriel de voltar ao centro espírita, o pai nada pôde fazer, pois ele já se sentia cansado após falar algumas poucas palavras. Não estava tão velho, mas seu corpo físico já não colaborava como antes. Com a ausência do acompanhante e amigo, Lúcia, aos poucos, foi perdendo a vontade de ir com a filha assistir às palestras. Dedicava toda sua atenção a Thalita e não se importava se estava exagerando nos mimos. Sentia-se aliviada já que, afinal, a mulher que um dia imaginara que seria sua sogra não voltara a insistir no tema que mais a atormentava: a possível disputa pela guarda da criança. Provavelmente Cirina havia desistido ou se esquecido. Daniel, com certa frequência, vinha visitá-la e a filha. Colaborava financeiramente e jamais negava qualquer ajuda que ela lhe pedisse. O amor que um sentia pelo outro ainda existia, como o brilho do sol oculto por detrás das nuvens. Porém,
Eles não poderiam viver aquele amor enquanto as coisas continuassem como estavam. Ela não se tornaria amante dele, assim como Daniel não tinha coragem de se divorciar da esposa. Stella, desde o dia da última visita com Siri na casa de Lúcia, tornara-se estranha. Falava pouco, quase nunca sorria, jamais ria e raramente visitava as amigas. Com o tempo, pareceu que não se importava mais com a própria aparência. Era como se algo poderoso e inexplicável tivesse partido de Lúcia para envolvê-la completamente. Aquela abofetada despertara algumas coisas em seu íntimo, ao mesmo tempo em que adormecera outras, embora ela mesma não soubesse dizer ao certo o que havia se transformado e se essa mudança era positiva ou não. Daniel sentiu essa diferença, mas não se preocupou. Eles não conversavam dentro de casa. Ele nunca a informava sobre os locais aonde ia ou o que fazia neles. Stella aparentava a indiferença, como se não tivesse nenhum interesse em saber. Quando se via sozinha, entretanto, lágrimas mornas e amargas desciam por sua face. Seu pranto era causado por muitos motivos. Chorava por não poder ter filhos, por seu marido não amá-la, por ele ter tido uma filha com outra mulher. E todas essas razões pareciam ser irreversíveis. Ela se sentia como um objeto jogado no fundo de uma gaveta, esquecido por todos. Cirina sempre a convidava para sair, porém a companhia da sogra a deixava mais cansada ultimamente. Usava pretextos e desculpas amáveis para se esquivar da sogra e, com o passar do tempo, Cirina desistiu de procurá-la. Também notara que a nora estava mudada, mais quieta e apática. Se continuasse agindo daquela forma, logo Daniel arranjaria outra mulher para se divertir. Thalita crescia rapidamente. Em sua festa de aniversário de 2 anos, ela se parecia, mais do que nunca, com um verdadeiro anjinho. Os cachinhos loiros estavam presos em um coque que Lúcia modelara. Usava um vestido amarelo de seda com brincos na mesma cor e aparentava ser mais velha. Apenas Daniel, Gabriel, Suzete e o marido Roberto compareceram à festa. Ronaldo não se sentia bem o suficiente para ir e mandou, através do filho caçula, uma boneca encantadora, quase tão grande quanto Thalita. Cirina não mandou nenhum presente para a neta, assim como não o fizera no ano anterior, quando ela completara seu primeiro aniversário. Thalita não parecia sentir a falta dos avós e, às vezes, parecia que também não se importava muito com o pai. Ela conhecia um vasto repertório de palavras e conseguia manter um pequeno diálogo com um adulto. Sem dúvida nenhuma era muito inteligente. Era a criança que qualquer um desejaria ter para si. O aniversário de 3 anos da menina foi comemorado com tristeza. 2 dias antes Ronaldo havia falecido. Seu coração não resistiu a um infarto fulminante. Lúcia chorou, realmente sentida. Jamais se esqueceria de que fora Ronaldo quem ajudara em seus momentos de maior dificuldade. Tinha sido um homem bom e Lúcia acreditava que ele deveria estar no lugar que fizesse jus às suas ações enquanto encanado. À noite, quando deu a notícia à filha, ela quis saber. Mamãe, o que acontece quando a gente morre? Lúcia, que havia mais de 2 anos não frequentava a casa espírita nem lia um livro do gênero, respondeu. No céu, sempre haverá uma pessoa que nos ama esperando por nossa chegada. Thalita começou a chorar. O que foi, meu amor? Lúcia acariciou os cabelos dela. Eu também estou triste porque o vovô foi para o céu. Não é isso, à beira do desespero, ela fungou. É que você disse que, quando morrermos, alguém que nos ama estará nos esperando. E sei que só você me ama, mamãe, mas não quero que morra. Lúcia sorriu, mesmo sentindo lágrimas em seus olhos. Papai e titio Gabriel também a amam muito. E depois, quando você morrer, já estará bem velhinha, já terá se casado,
tido seus filhos. Não quero nada disso. Quero você, mamãe, só você. Eram palavras bem decididas para serem ditas por uma menina de 3 anos, mas Lúcia já não se surpreendia. Tentando amenizar o clima triste devido à morte recente de Ronaldo, Lúcia procurou fazer uma festa diferente para a filha desta vez. Com a ajuda de Daniel e de Gabriel, ela contratou um palhaço para alegrar a criançada toda, que eram os amiguinhos da escola de Thalita. A menina, claro, não se lembrava mais da conversa melancólica de 2 dias antes. Os anos continuaram correndo. Thalita estaria pronta para ingressar no 1º ano assim que completasse os 6 anos. Estava com 5 agora. Era a alegria da mãe. Lúcia orgulhava-se da filha e exibia a menina como sendo seu tesouro mais precioso. E era recompensada. No Dia das Mães, Thalita fizera um desenho bem caprichado de uma mulher e uma menina voando. Quando Lúcia quis saber o significado, ela explicou que eram as duas seguindo juntas para o céu, porque assim não sofreriam a falta uma da outra. Lúcia não gostava de pensar nessa possibilidade. Se alguma coisa acontecesse com Thalita, ela não sobreviveria, tinha certeza. Embora tivesse sido registrada como filha de Daniel, Lúcia sentia-se no papel de mãe de pai de Thalita. Perder as contas da quantidade de vezes em que se levantara às pressas durante a noite em direção ao quarto da filha, porque, devido aos estrondos provocados pelos trovões, ela chorava muito, tapava os ouvidos ou corria para se esconder dentro do guarda-roupa. Só tornava a pegar no sono com a mãe por perto. Depois da última visita, Cirina nunca mais aparecera. Já Estela, a cada dia, parecia estar mais murcha, mais distante, como se vivesse com a mente perdida em um mundo paralelo. Para Daniel, era inevitável compará-la a Lúcia quase todos os dias. Enquanto a beleza e os atrativos de Estela pareciam ir se desvanecendo, Lúcia aparentava ganhar mais luz e energia. Também era inevitável para Gabriel esconder seus sentimentos por Lúcia. O que no início parecia ser apenas uma amizade carinhosa, ganhou os contornos do amor em seu coração. Ele estava apaixonado por ela e não podia mais enganar a si mesmo. Desde a época em que iam assistir às palestras na casa espírita, ele já sentia algo diferente pela amiga, mas achava que tudo não passava de simples afeto. Porém, com o passar do tempo, notou que a ausência de Lúcia lhe desagradava e sentia a falta dela. Gostava de estar com ela, de conversarem e de rirem juntos, de poder olhar para aqueles lindos olhos castanhos. E, apesar de ela nunca ter confessado, ele sabia que ela ainda gostava de Daniel. Todavia, considerava sua paciência uma aliada e acreditava que um dia Lúcia perceberia o que ele sentia e retribuiria aquele amor. Não pretendia se declarar, nem nada parecido, somente queria aguardar os acontecimentos. E, sentada em sua cozinha, naquela fria e cinzenta manhã de domingo, Lúcia recordou todo o seu passado. Era triste e doloroso, no entanto, Thalita recompensava tudo o que tinha passado, todas as mágoas e também as alegrias. Thalita fazia com que sua vida valesse a pena.